Quer apresentar resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal São Paulo quebra a invencibilidade do Tajeres, confirma o primeiro lugar. Então vamos falar muito sobre o jogão, a vitória tricolor ontem no Morumbi, então não vou perder tempo não, vambora pro vídeo. Agora, Aê, o Gabriel. Salve, Arnaldão, você viu a derrota por aí? Gabriel, eu não vi. Tirone, você gostou, adorou, deu pro gasto, fale aí, traga o cheiro da grama, fale tudo o que você viu nessa noite maravilhosa de quarta-feira no Morumbi de Libertadores. Cara, eu adorei o que aconteceu hoje, nessa noite no Morumbis, frio, quarta-feira, frio, Libertadores, o São Paulino tá em casa quando acontece isso. E hoje aconteceu isso. Eu diria que eu já falei sobre isso, se viesse um marciano na Terra hoje, fala assim, o que é uma noite de Libertadores, hein? É isso aí que a gente viu hoje. Teve todos os ingredientes de noite de Libertadores. Um adversário difícil, bem difícil. Cara, o time do Talheres é chatíssimo, difícil, com muito bem organizado, vai complicar quem quer que seja que pegar ele na fase final, aí, no mata-mata, segundo grupo. São Paulo fez um jogo consciente, a torcida no campo estava muito legal hoje, apoiando o tempo todo, apoiou o Juan, apoiou todo mundo, foi bem legal, foi um jogo de Libertadores, um típico jogo de Libertadores com todos os ingredientes. E aí, acho que um ensinamento para todos nós, inclusive para mim. Nunca critique o Luciano antes do jogo acabar. Tava todo mundo e eu, inclusive, falando, pô, tinha que tirar o Luciano, por que não tirou o Luciano? Tira o Luciano, põe o Lucas no meio, não sei o que tal. O cara vai lá e pá! Depois de perder 2 gols, acha um gol, um puta de um golaço, para falar o português claro, e aí sela a vitória do São Paulo. Eu adorei, Arnaldo, adorei, todo mundo que tava no estádio adorou. Jogo de Libertadores. Esse é o dicionário Aurélio. O que é um jogo de Libertadores? É isso que a gente viu hoje no Morumbis. Então, ótimo, Tirone. O Léo tava pé quente do seu lado. Léo pé quente do meu lado, tudo no jeito. O Plihal tava lá, e aí a gente falou, a gente não pode sentar do lado, tem que sentar, eu tinha que ficar meio atrás do Plihal, foi assim que foi. Todo mundo lá, Raí Monteiro, a galera toda. Perfeito. Eu tava falando há pouco com o Magno e com o Maurício, e a questão do Luciano, né, que é a grande discussão aqui, o Luciano tá muito bem fisicamente esse ano. Tem uma pequena diferença aí dos anos passados. Então, não criticar até o final é porque ele aguenta ir até o final inteiro, né? Isso tem sido quase todos os jogos com o Zubeldia. Então a galera aplaudiu, inclusive, seguiu as nossas orientações, entre aspas, no vídeo pré-jogo e incentivou o Juan. Acertamos a escalação do Juan. Acertamos a escalação do Juan, a galera incentivou a presença do Juan, as jogadas do Juan, e ele jogou direito de novo. Na minha opinião, jogou bem, foi importante a presença dele, e quando o Calera entrou com o jogo com o time adversário mais cansado, também funcionou, e o Luciano sim, a ponto de sair todo mundo e o Luciano não sair, e até tava a galera, eu tava falando na arquibancada, falei, porra, o Zubeldia é foda, ele não tira o Luciano, ele nunca tira o Luciano, porra, por que não tira o Luciano? O cara vai lá e pumba, acha o gol. De fato, de todo mundo que foi substituído, o Luciano era o menos cansado, o Nestor tava pregado, o Lucas tava cansado, e o Luciano foi até o fim, e aí fez um golaço. Outro dia, alguém perguntou pra gente, Alexandre ou renovar com o Wellington? Pra mim, renovar com o Wellington, certeza. Faz um esforço aí, o Zubeldia gosta do cara. Se fosse possível, eu gostaria das duas coisas. Alexandre como jogador para ser, inclusive, terceiro zagueiro, se possível, e o Wellington renovar. O Wellington, aliás, os laterais do São Paulo hoje, sobretudo no primeiro tempo, quando o jogo estava muito difícil, os laterais do São Paulo foram ótimos escapes, os dois, verdade. E tinham pontas difíceis para marcar. E eu acho que eles foram muito bem. Num momento em que não funcionou muito na primeira etapa, Nestor, não funcionou muito Luciano, não funcionou muito Lucas. O escape eram os dois laterais e o Juan segurando a bola na frente. Isso, exatamente. Hoje foi um dia difícil. O Giroto é um centroavantão ali que também foi jantado também pelos zagueiros do São Paulo. E primeiro bate Tichioto. Depois o que entrou o Martins deu um pouquinho mais de trabalho ao Wellington, que também fez uma partida muito boa. A dedicação do time hoje foi demais, cara. Achei um padrão de jogo, uma casca, um jeito de jogar a Libertadores como muita gente não via o São Paulo jogar, não. Dá gosto. Acho que o simbolismo da comemoração do Zubeldia com o Luciano no gol, ele atravessando o campo, foi espetacular aquela coisa.
e deu uma ideia de como o time competiu, né? Alguns jogadores não foram tão bem tecnicamente, mas não faltou esforço. E os mais esforçados foram muito bem. Acho que os dois laterais, o Juan, nesse aspecto, foram bem demais. O Juan ganhou confiança, o Juan tá jogando bola, galera. O Juan está jogando futebol sem medo de jogar futebol, sem medo de fazer jogada individual. Então, é incrível essa situação. Talvez o único jogador, na minha visão, que tenha caído com o Zubeldia tenha sido o André Silva, né? Ele perdeu um pouco de espaço. Os outros todos subiram com o Zubeldia, né? E alguns mantiveram, como o Alisson, que de fato é uma herança benéfica do Dorival. Os jogadores voltando do DM, com o Lucas, com esse elenco mais à disposição daqui a 70 e poucos dias. É um São Paulo que chega para o mata-mata, é uma expectativa para jogar de igual para igual com todo mundo, para poder derrubar favoritos, inclusive um São Paulo que vai chegar com essa tendência de mais forte para as oitavas de final. Você falou assim, não diria que vai chegar na primeira prateleira, né, para brigar, esse aí vai ser campeão, mas que vai ter esse enfrentamento de igual para igual com todo mundo, diferentemente do que muita gente dizia no começo. Você continua com essa análise? Eu continuo. Quando eu digo primeira prateleira, eu digo muito olhando para o Campeonato Brasileiro. Claro, claro. Que para mim é aquele que acaba exigindo mais do elenco, uma troca, né, uma constância no jogo que não sei se o São Paulo vai ter tão rapidamente com o Zubeldia. Porque o São Paulo não tem sido brilhante, de fato, mas eu acho que o São Paulo tem vencido jogos porque ele tem merecido vencer. Então ele tem jogado o suficiente para ganhar os seus jogos. Acho que até que a partida de hoje, como o Pedro falou, primeiro tempo, no fim das contas, um pênalti, né, bela jogada do Nestor, mas um pênalti meio bobo, acaba deixando a situação mais cômoda, mais confortável para o São Paulo. Porque o Tajeres, de fato, estava dificultando as coisas. Mas, assim, todos os jogos do São Paulo que ele vence, ou quase todos, eu chego à conclusão no fim do jogo que fazia sentido o São Paulo vencer por aquilo que ele produziu. Foi o São Paulo, né, que vinha e que vem ainda sofrendo com ausências importantes, importante demais a volta do Lucas, que para mim é o jogador mais técnico, aquele de mais capacidade nesse time do São Paulo, inclusive o Rames, para quem quiser ainda acreditar em Rames. O Bidner não está aqui, ainda bem que senão começa a tremer. Você acredita em Coelhinho da Páscoa? Então. Tá. Mas acho que assim, o Lucas é um retorno muito importante, com o Luciano jogando bem, e ainda você tem peças importantes fora, né? Quer dizer, algumas que vão demorar, Pablo Maia, o Wellington Rato, um jogador importante. Então, é um São Paulo ainda desfalcado, mas já forte, e eu acho que assim, para mata-mata, assim, para mata-mata é aquele time que ninguém vai querer enfrentar no sorteio, porque pode ser Copa do Brasil, pode ser Libertadores, é um time que ali com os seus 11 melhores, focado naquele jogo especificamente, sem ter que dividir atenções, eu acho que é um time que pode eliminar qualquer um. Aí, para mim, é a primeira prateleira, no sentido de que tem a capacidade grande até de eliminar qualquer outra equipe. Pode ser um time mais bem formatado e sólido, como é o Palmeiras, pode ser um time mais técnico e com jogadores mais renomados, como é o Flamengo. Aí, acho que no mata-mata tudo fica muito igual. Por isso, talvez até imagino que esse possa ser o caminho do São Paulo para a temporada. Uma priorização muito clara em relação às competições de mata-mata e, claro, levar o brasileiro em alto nível, porque o time e o elenco têm condições disso. É um espírito que passa muito. Pessoal, São Paulo fez uma noite de Libertadores, para quem ainda não conhecia, não sabia, não viu. Ontem foi uma noite de Libertadores. Jogo dificílimo, São Paulo com muita dificuldade no primeiro tempo, mas bateu de frente, um Tajeres catimbando desde o início, o goleiro deles toda vez que tinha a bola perdia horas e horas e horas, desde os 4 minutos. A transmissão da Globo colocou lá a primeira catimba do goleirão. E, bem, São Paulo não fez um primeiro tempo brilhante, muito pelo contrário, um primeiro tempo nervoso, mas com cabeça no lugar, brigando, o jogo com muitos erros de passe e tudo mais. E ainda uma jogada individual do Rodrigo Nestor no final do primeiro tempo, ele consegue um pênalti. O Lucas Cobra perde, mas eu tinha se adiantado, né? Repete o pênalti, ele faz o primeiro gol, e aí o São Paulo sim vem para o segundo tempo faz um belo segundo tempo, né? É um time enjoado, o Tajeres deu muita dificuldade, um jogo muito brigado, mas assim, o primeiro tempo é aquele jogo de Libertadores, aquele jogo tenso, aquele jogo feio, aquele jogo brigado, que não se pode perder as oportunidades, né? Então assim, ainda assim o São Paulo sai de um primeiro tempo com um gol, isso ajuda muito. E no segundo tempo o São Paulo perde uma penca de gols. E no finalzinho aí o Luciano acerta um petardo e faz o segundo para garantir a vitória, garantir o primeiro lugar do São Paulo do grupo. E aí garantir a vantagem nas oitavas de final, que não é uma grande vantagem. Me diz que, por exemplo,
É uma grande vantagem, claro, mas não é no sentido que, cara, a Libertadores não é sul-americana, né? No pote 2, por exemplo, do segundo lugar, você tem Botafogo, você tem Flamengo, você tem São Lourenço, você tem Pinhal, você tem Colo-Colo, então tem Del Valle, todo mundo sempre esquece do Del Valle, mas timezinho enjoado. Então, assim, vai ser um jogo duríssimo. Mas também tem o contrário, né? Eu acho que o Jean Lodge foi muito bem. Ninguém vai querer enfrentar o São Paulo. Esse São Paulo, não. A gente pode não ser o favorito ao título, a gente pode até cair, mas eu acho que vai cair brigando. Esse time é muito brigador, sabe? Os caras brigam e jogam, né? Isso que é mais legal, né? Então, em nenhum momento o São Paulo foi geral, o São Paulo sempre buscando a bola, sempre buscando o gol. Sim, com as dificuldades que a gente conhece. Sim, o Tajeres fechou direitinho, mas foi o que o Ricardinho falou na transmissão. É mais fácil você mudar esse cenário de Tajeres fechado, de time catimbando, fazendo gol. Foi o que o São Paulo conseguiu encontrar no primeiro tempo, numa bela jogada do Nestor. Cara, o cara esperou até o último momento para receber o contato, e receber o contato foi pênalti. Então, assim, que eu tenho dito muito do Nestor, depois do gol da Copa do Brasil a coisa mudou. E não fez uma partida brilhante, mas foi uma partida muito boa, né? Foi uma válvula de escape ali pelo lado esquerdo, o Lucas estava muito bem marcado pelo lado direito, ele e o Wellington ali, e o Juan metendo o rolinho para cima dos adversários, né? Quem diria. Mas foi um jogo bem, bem difícil, mas ainda assim o São Paulo teve jogadas ali, poucas raras. Se eu não me engano, terminou o primeiro tempo com 2 chutes a gol, muito pouco, e já no segundo tempo, logo no primeiro minuto, o São Paulo faz chute fora da área com o Alisson. E aí vem uma sequência de gols perdidos. E o São Paulo muda, entrou em diversos jogadores, entre Scaleri, Luiz Gustavo, Eric. Então, assim, não vou falar em todos ali, mas faz um baita segundo tempo. Falando de, pelo menos dos titulares, o Rafael muito seguro no gol, a gente tem goleira, né? Quando precisou, tava lá, né? A defesa muito bem com a Arboleda e Alan Franco, os laterais super bem, principalmente no primeiro tempo, que você tinha uma dificuldade muito grande em criar ali de Nestor, de Lucas, de Luciano, Igor Vinícius e o Wellington super bem. O Wellington que tomou o cartão amarelo com 3 minutos de jogo, hein? 3 aqui, ó, 3. E mesmo assim foi bem até o fim, até onde aguentou, quando depois entrou o Patrick Lanza. No meio campo o Bordiga, acho que talvez um pouco abaixo dos demais, mas foi bem, errou bastante passe, mas depois foi se encontrando. Até porque você tem uma dupla como o Alisson, o cara tá jogando fino da bola. É impressionante, o Dorival achou, encontrou um novo jogador. O Alisson no São Paulo, assim, é titular absoluto. E ali na frente você tem o Luciano, Nestor e o Lucas, todos bem. Luciano e o Lucas, autores dos gols, né? E o Tironi tava falando do Luciano, né? Que você fica, pô, por que não tirou o Luciano, né? Porque o Luciano não faz a partida brilhante, mas ele faz a partida de Libertadores. Você acaba não se ligando muito, né? Os caras vai, briga, e erra, e erra, né? E tem algumas oportunidades, teve oportunidades ali que chutou lá na lua, a outra que tava cara a cara com o goleiro e resolve tentar cavar um pênalti, e o São Paulo já tinha tido um pênalti no segundo tempo, a vontade de esganar o Luciano nessas horas. E aí depois, aí no finalzinho do segundo tempo, né, uma jogada que você não ia acreditar, aí acerta um petardo, um golaço, faz o segundo, e até o Zubeldia vai comemorar com a galera. Então, assim, foi a noite de Libertadores que o São Paulo esperava, primeiro lugar garantido. Segunda-feira vai ter o sorteio para a Libertadores, mas antes disso, São Paulo joga Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro no Morumbi, que possivelmente vai estar aí com 40 mil torcedores. Lembrando que ontem jogou recorde de público, mais 56 mil torcedores, que, cara, foi do início ao fim uma pressão, uma panela de pressão, um caldeirão tricolor ali, que, meu, esses são os jogos, né? Esse é o torneio do São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo também conseguiu obter a 100ª vitória no torneio, coisa que só Flamengo, Palmeiras e Grêmio, os outros brasileiros já tinham conseguido. Pra você ver como o São Paulo é gigante, né, cara? O São Paulo ficou anos sem disputar o torneio. Anos nessa pindaíba, ainda assim, com muitas dificuldades. A gente fala toda semana do balanço, que tá negativo, tem que tomar cuidado e tal. Mas assim, aos pouquinhos a gente vai retomando. Espero que o Casares consiga terminar sua gestão aí com o São Paulo, onde ele merece, no seu devido lugar. Até porque os adversários chegaram, mas por que não buscar um outro patamar? Então é isso, o São Paulo aí que fez o que tinha que ser feito,
O Zubeldia continua invicto contra o Tajeres, continua invicto no comando do São Paulo Futebol Clube. São Paulo consegue sua primeira vitória contra o Tajeres. Então, assim, tudo deu certo. Acho que o São Paulo chega muito forte para a próxima fase. Aquele famoso time que não é o favorito, mas, como aconteceu na Copa do Brasil, se demora a gente chega, né? E outra, para bater a gente desse jeito, vai ter que comer muito feijão com arroz, né? Então, você ontem não tinha um Caleri, cara, no ataque, e o Juan deu conta do recado de maneira super digna. É claro que o Caleri é outro patamar, mas fez o trabalho que tinha que ser feito. E quando o Caleri chega já é um outro jogo. Você consegue resguardar o seu principal atacante e colocar ele no momento certo. Muito interessante esse elenco de São Paulo, muito interessante mesmo. Acho que foi muito bem montado para esse ano. Tem um muito bom jogador que é o Lucas, os demais são bons jogadores e você não perde esse nível, né? Você não teve Galopo, você teve Michel Araújo, então é muito nome bom, né? E você ainda não conta com Rafinha, com Wellington Rato, você não conta com Pablo Maia, então assim, é um elenco bem interessante. E as opções, assim, não são todos os elencos aqui no Brasil que tem tantas opções como o São Paulo Futebol Clube, né? Então é isso, gente. Uma sexta-feira quinta-feira. Tô tão empolgado que já tô indo pra sexta-feira. Quinta-feira aí, após noite mágica de Libertadores aí pra gente usufruir. E vamos aí ficar de olho nas notícias e nas novidades, mas como eu digo, o São Paulo não para. Vai dar uma descansada hoje, mas amanhã já tem que pensar no confronto pelo Campeonato Brasileiro. E só para fechar esse longo vídeo, mais um vídeo empolgado com a vitória do São Paulo Futebol Clube. Quem não viu, veja a entrevista do Zubeldia. Acho muito legal ele falar que sabe que é São Paulo e sabe que é São Paulo e Libertadores, porque com 11 anos de idade, em 92, viu o São Paulo ser campeão desse torneio e acompanhou a trajetória dessa equipe gigante do futebol sul-americano e mundial. Nas diversas edições da Libertadores que o São Paulo competiu, muitas delas venceu. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, entendeu? Porque o São Paulo merece um super likezão pelo jogo de ontem. Sem mais comentários, uma ótima quinta-feira a todos e saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.